seguidora conta que esse é um fato real que aconteceu com ela quando ela tinha 25 anos. Ela começou a namorar um cara que ela conheceu em um baile. Diz ela que o cara era bonito, porém ele agia de uma forma estranha, geralmente na sexta pro sábado. Porém, no sábado à tarde já ficava tudo normal. Em época de quaresma, ele sumia quase o mês todo. E sempre que ela ia tirar satisfação, ele jogava uma conversa nela e ela se convencia. Ela então sempre cobrava dele de ir na casa dele para conhecer a mãe dele, porque eles moravam bem no interior, e ele sempre enrolava ela. Até que um dia ele resolveu levar ela, só que eles chegaram lá, já estava quase anoitecendo, e aí ela conta que a mãe do rapaz teve um surto, começou a xingar ela e maltratar ela do nada. A moça então começou a chorar e o namorado acalmou ela, disse que a mãe dele não aceitava que ele namorasse com ninguém, e a moça então disse pra ele: mas você tem 33 anos, você nunca casou, você não tem filhos, e sua mãe não aceita você namorar? E ele então disse que não, que ela não aceitava. Fazia um tempo de namoro e aí a mãe dele conseguiu separar os dois. Essa seguidora então conta que ela ficou com muita raiva e começou a xingar a mãe do rapaz, dizendo que a mulher tinha feito o filho só pra ela e o porquê de tanto ciúme. Sendo que ela tinha mais filhos, eles já tinham outros filhos, então ela tinha netos e ela adorava eles. Porém, sempre que ela xingava a mãe dele ficava quieta, apenas de cabeça baixa. E a seguidora então nem se tocava do porquê. Chegou o fim da relação e então ele ligou pra ela dizendo que queria voltar com ela. A seguidora disse que não queria e ele continuou insistindo e ela continuava dizendo que não. Um dia então ele ligou pra ela e disse pra ela que às 10 horas da noite desse dia ele iria lá na casa dela. Ela então disse pra ele não ir porque lá ele não entraria. Ele respondeu pra ela: eu não vou entrar, só olhe pela janela do seu quarto que eu estarei lá pra te ver. Ela então respondeu pra ele: eu não vou olhar porque sei que você vai querer entrar. Ele prometeu a ela que não iria entrar. Era época de quaresma, então ela decidiu olhar na janela naquela noite e ela conta que tinha um cachorro grande com os olhos azuis acinzentados olhando pra ela. Ela disse que na hora ela olhou pro cachorro e pensou: nossa, que cachorro grande, mas ela também pensou: poxa, ele não veio, ele mentiu pra mim. Ela conta que ficou ali olhando aquele cachorro gigante olhando pra ela com um olhar triste, mas na hora ela não entendeu nada e disse que ele ficou ali olhando pra ela por quase 2 horas. E então na inocência ela pensou: parece um lobisomem. Ela conta que ela fechou a cortina e foi dormir. No outro dia, saindo de casa, ela conta que um rapaz que ficava na esquina chegou pra ela e disse: você viu o lobisomem que ficou em cima da sua casa andando essa madrugada? Então ela disse pra ele que não viu, que ela não ouviu barulho nem nada. E o rapaz disse: é sério, tinha um lobisomem gigante andando em cima do teu telhado. Ela começou a ficar preocupada, mas alguns minutos depois o telefone dela toca e é o ex dela. Ele então perguntou pra ela se ela tinha visto ele na janela. Então ela disse pra ele parar de ser mentiroso porque ele não tinha ido até lá. E ele respondeu: você me viu sim, você ficou me olhando. E ela respondeu que ela tinha ficado olhando pro cachorro na janela dela. E ele então respondeu: sim, era eu. Eu até subi no telhado da sua casa, mas você não viu. Passei a noite toda em volta da sua casa, mas você dormiu. Na hora ela chamou ele de mentiroso e não acreditou na conversa dele, porém ela foi